Muito bem, bom dia, a paz do Senhor, Deus abençoe aqueles que já estão nos acompanhando. Eu percebi aqui que já tem 5 pessoas ao vivo nos acompanhando. Nós estamos iniciando neste momento o nosso Preparando-se para a EBD, preparando-se para a Escola Bíblica Dominical. Nós temos nos preocupado com frequência sobre a questão da qualidade do ensino da Escola Bíblica Dominical, e esta é uma das nossas formas de auxiliar na divulgação da sã doutrina, na divulgação da pura palavra de Deus. Então começamos há alguns dias e Deus tem nos abençoado. A frequência, a assistência, a participação dos irmãos tem sido extraordinária. Nós estamos hoje diante da lição de número 10, a lição que vai tratar do culto racional. O que é o culto racional? Como eu devo prestar um culto a Deus? E prestar culto a Deus, independente de ser evangélico, ser protestante ou ser católico, é uma obrigação, uma exigência. O Salmo vai dizer: louvai ao Senhor, salmodiai, entrar em seus átrios com hino. Então, prestar culto a Deus é uma necessidade. E nós vamos hoje estudar, ou pelo menos nos preparar para a lição de amanhã sobre o tema culto racional. Nós estamos nesse trimestre na Escola Dominical estudando a revista da Betel Dominical, cujo tema é a Igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. Aqui está o tema: povo escolhido e nomeado por Deus. A relevância de conhecermos sua origem, propósito, fundamento, história e missão. Neste contexto, faz-se necessário também estudar o culto na igreja. Nós já tivemos todas estas lições. Cada aula a gente faz questão de comentar, de apontar as lições para que você que está assistindo o vídeo neste momento perceba que tem alguma coisa para trás. E se você quiser assistir o que está para trás, você pode pegar o título de cada lição, entrar no YouTube e colocar no YouTube o título da lição. Aparecerão várias videoaulas, inclusive minhas também, de vários irmãos com comentários extraordinários. Então você pode colocar o título. Já falamos sobre a igreja no plano divino, voltaremos a falar sobre a igreja no plano divino quando falarmos aqui sobre as últimas coisas. Vai ser a lição de número 13 de hoje há 15 dias. Fundamento e edificação da igreja, que está fundada sobre Cristo e edificada sobre a doutrina dos apóstolos. Conhecendo a igreja a partir dos títulos e símbolos bíblicos. A igreja noiva do Cordeiro, a igreja Jerusalém de cima, nós estudamos sobre tudo isso. A história da igreja até a reforma, quando nós estudamos o período apostólico, o período da patrística, depois estudamos a igreja e o Estado, estudamos a igreja no período da escolástica e chegamos aos pré-reformadores, quando citamos John Hus, John Wycliffe, John Patton, Martinho Lutero e aí por diante. Aí estudamos depois avivamento e missões na história da igreja, passamos lá pela Rua Azusa, comentamos sobre a Revolução Industrial e todo o que veio depois da Reforma Protestante, o que fez Zwingli, o que fizeram vários outros homens. E chegamos na missão, as missões realizadas posterior ao avivamento ou reavivamento da Rua Azusa, que culminou inclusive nas Assembleias de Deus no Brasil. Na lição de número 6, nós estudamos a igreja atual e alguns desafios. A igreja atual ela passa por alguns perrengues, legislações que vêm contra a igreja, na contramão da igreja, atitudes que vêm contra a igreja, algumas práticas que querem trazê-la para dentro da igreja, o próprio secularismo, Na lição de número 7, nós estudamos sobre o desafio das novas teologias e modismos. Nós vivemos dias aí em que dão ênfase
à prosperidade, dão ênfase à confissão positiva, e existem alguns outros trejeitos que têm também ocorrido no meio da igreja que dão a aparência de espiritualidade, mas não são. Alguém até chega a criticar se nós somos pentecostais ou somos carismáticos. É um ponto a se pensar. Na lição de número 8, nós estudamos a igreja e sua influência na sociedade. Não é a igreja que deve ser influenciada pela sociedade, mas a igreja deve influenciar a sociedade. Haja vista que a igreja tem os bons préstimos. Se alguém, uma outra pessoa, não dá um bom testemunho, essa verdade não aplica-se exclusivamente à igreja. É o tal que não dá o seu bom testemunho. Então a igreja deve influenciar. A igreja deve andar junto com o Estado. Precisa haver a interação do que é a igreja e o Estado, né? Inclusive o que é o governo da igreja e a política. Tudo isso tem que ser distinguido. Na lição 9, que foi domingo passado, nós estudamos sobre a igreja e sua organização. Quando nós aprendemos que a organização da igreja começa com o congregado, o membro, o auxiliar ou o cooperador, o diácono, o presbítero, aí depois o evangelista, o missionário, o pastor, pastor-presidente, presidente, pastor de campo, o pastor auxiliar e os presidentes de convenções, né, e o bispo, que no caso fizemos a referência à Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, a qual eu sou membro e da qual a revista Betel é produzida, a Betel Dominical. Hoje nós trataremos sobre o culto racional. Então, já agradeço a você pela sua participação. Se você quiser nos mandar alguma mensagem, nós estamos com o YouTube aberto, nós estamos com o WhatsApp aberto e nós poderemos interagir contigo. Nosso objetivo é que a aula seja rápida, até para que não fique cansativo para quem nos ouve, tá bom? Bem, o objetivo da lição de hoje que trata sobre o culto racional. O primeiro deles é explicar o que é adoração. E aqui eu vou te indicar a aquisição desta Bíblia, chamada Bíblia do Culto, porque ela vai te orientar como agir dentro do culto. O que é a liturgia do culto? Essa Bíblia vai te orientar. Ela tem arma cristã, ela tem algumas coisas que te auxiliam. Por quê? Porque o culto tem perdido a sua razão. Parece até fora de questão nós trabalharmos sobre fé e razão, mas fé e razão não andam dissociadas. Alguém que pensa que fé e razão é dissociado, mas não é. E aqui nós queremos que você aprenda que no culto precisa ter uma razão para que a tua fé seja efetivada. Você vai aprender isso hoje. Então, o primeiro objetivo é explicar o que é adoração. E aqui eu trouxe alguns livros para te indicar, livros muito bons, né? Para te indicar. Eu vou começar aqui com o primeiro livro, que é o livro do trimestre. Este livro é do pastor Sérgio Costa, que é o comentarista do nosso trimestre. Então, se você é aluno ou professor da escola dominical, adquira esse livro, porque este livro ele vai ter mais assunto do que o que está na tua revista. Existe todo um potencial na revista que não vem sendo explorado. Se você é aluno da escola dominical, da Betel Dominical, a Betel Dominical trabalha exclusivamente com isto. Ela lhe dá todo um cabedal. Ela tem uma equipe que trata da questão didática, educacional, teológica, que se você explorar, você vai crescer. Então, eu te indico este livro. Eu vou te indicar também, eu trouxe alguns livros aqui, este aqui, O Culto e Suas Formas. Aqui você vai aprender os tipos de culto que a igreja realiza. Tem pessoas que estão, às vezes, perdidas dentro do próprio culto, não sabe o que está acontecendo. Tem pessoa que quer realizar um culto fúnebre como se fosse um culto de ação de graças. Deve ter muito cuidado. Para isso você deve ter algum conhecimento também, este livro me auxilia, você deve ter algum conhecimento também de homilética. Eu trouxe aqui livros de homilética para te indicar. Homilética, a arte de expor e preparar, de preparar e expor sermões. Você tem que aprender homilética. Você precisa aprender o momento certo para cada coisa. E a Bíblia diz, como maçãs de ouro e salvas de prata, é a palavra dita a seu tempo. Então você deve saber o que dizer.
Tem mais alguns livros aqui que eu vou falar daqui a pouco. E neste momento agora, tratando da adoração, explicar o que é adoração, que é o objetivo desta aula, então eu te trago aqui 2 livros. O primeiro é Erros que os adoradores devem evitar. Existem alguns movimentos que não tratam de adoração. Eu vi outro dia um vídeo quando alguém fazia uma coreografia e aquela coreografia não estava dentro do contexto da adoração. O que é adorar? O que eu posso ou devo fazer dentro de uma ética na adoração? Qual é a adoração que Deus recebe? Porque nós temos visto alguns movimentos pelo movimento, e se você chamar a pessoa e perguntar por que ele fez aquilo, ele vai dizer, não sei, todo mundo está fazendo. A adoração. Você precisa aprender que existem erros. Há quem faça alguma prática que não é abalizada pela Bíblia. E este aqui que nos leva a um pensamento coletivo. Nós temos praticado adoração ou temos realizado show? Para que é aquele movimento? É para adorar Deus ou para apresentar alguém? Nós vamos tratar daqui a pouco que o culto deve ser cristocêntrico. Deus deve estar no centro, o Senhor Jesus deve estar no centro, o Espírito Santo deve estar no centro. Se aquele culto tiver outro foco, mostrar as habilidades de alguém, ele desviou do seu objetivo. É um culto, é um show. Às vezes você vai para a igreja e a igreja tem jogos de luzes. É um culto ou um show? Eu não estou afirmando, eu estou lhe perguntando. É um culto ou um show? Então, o comentário vem perguntando, é adoração ou é show? Pense nisso. Será que a cortina de fumaça está dentro da adoração a Deus? Vamos à frente. O segundo objetivo da lição é descrever os elementos de um culto. Elementos de um culto. O culto tem por elemento oração. O culto tem por elemento adoração e louvor, música, etc. O culto tem por elemento testemunho. Um culto deve ter testemunho, porque o culto que não tem testemunho parece que Jesus não está operando. Quando os irmãos tiveram a oportunidade, devem dar um testemunho, devem dar uma palavra. Nós devemos, inclusive, no conteúdo de homilética, aprender o que é uma saudação. Quanto tempo dura uma saudação? O que é uma palavra? Quanto tempo dura uma palavra? O que é a mensagem do dia ou daquele culto? Quando alguém te der uma oportunidade para uma saudação, é uma saudação. Pai do Senhor, como é que os irmãos estão? 3 minutos, coisa rápida, e volta para o seu lugar. Se é uma palavra, entre um pouco na Bíblia Sagrada, comente alguma coisa, mas lembre-se, tem um pregador. Então Deus tem uma mensagem. Se você tem uma mensagem, o Espírito Santo vai te orientar como falar. Mas não tome o tempo do pregador e nem entre na mensagem do pregador, porque às vezes você sabe que tem um tema. O pregador se preparou naquele tema, ele orou, etc. Então não vá atrapalhar o pregador, por mais que você tenha um grande conhecimento. Isso chama-se ética. Então nós temos aí os testemunhos. E nós temos aí como quarto elemento o ofertar. Dízimos e ofertas, isso faz parte do culto. A igreja não recebe subvenção do Estado. Então a igreja precisa que você, por fidelidade, entregue dízimo. E que por fé entregue ofertas. A Bíblia fala no plural, dízimos e ofertas. Tem as chamadas ofertas alçadas. Então aí, o culto também tem este elemento. E um quinto e último elemento do culto, não menos importante, mas o mais importante, é a pregação da palavra. Precisa haver mensagem. Culto que não há mensagem não é culto. Culto que não há mensagem não é cristocêntrico. E a mensagem deve ser cristocêntrica. Não pode ser antropocêntrica, o homem no centro. É cristocêntrica. Certo? Aí vem agora o momento em que o Espírito Santo vai trabalhar no coração das pessoas e as pessoas se convertem. Louvado seja o nome de Jesus. A obra do Senhor passa a crescer. O próximo objetivo da lição também é explicar
os aspectos de uma pregação relevante. Então, como o último elemento do culto é a pregação, vamos agora trabalhar sobre uma pregação relevante. Aí você precisa, mais uma vez, ter noções de homilética, né? Para que você aprenda os tipos de sermões. Será um sermão temático? Você vai ter um tema e vai discorrer dentro da Bíblia? Será um sermão textual? Você vai trabalhar com aquele texto e vai explicar aquele texto? Ou será um sermão expositivo? Eu estou lendo um livro neste momento chamado O Sermão Expositivo, do Hernando Dias Lopes. Muito bom livro. Você tem condição de realizar o sermão expositivo? A maioria das mensagens são sermões temáticos, que são fáceis. Você pega um tema e trabalha. É muito fácil. É mais fácil, melhor dizendo. Aí vem o sermão textual, quando a pessoa se prende ao texto, que é bom também. Se prende ao texto. Para explicar o texto, você tem que explicar o contexto. É muito bom. Agora, o expositivo é aquele sermão que você se baseia em profundo conteúdo da Bíblia, conteúdo bíblico. Você vai analisar, nós costumamos dizer que você explica tempo, lugar, espaço, pessoa e acontecimento. E ali agora você vai trazer todas as razões, né, para a sua mensagem. O teu ouvinte vai se interessar e quando você conseguir a atenção do ouvinte, você agora vai transmitir a mensagem conforme ela está na Bíblia. Não traga as pessoalidades, tá bom? Digo que está na Bíblia porque você acrescentar ao texto bíblico é uma exegese, você incluiu. É melhor você praticar a exegese, que é você extrair do texto, e aí você tem a segurança que a Bíblia não se contradiz. Se você aplicar uma exegese, em algum momento não vai fechar, mas a exegese faz com que o próximo ponto que você trouxer, ou alguma outra mensagem que você venha transmitir tempos depois, ou que você ouça alguém transmitindo, se também tiver exegese, elas vão encaixar. Porque a Bíblia não tem contradição. Inclusive, um dos princípios de quem estuda a Bíblia Sagrada é crer na sua inerrância, na sua infabilidade. Certo? Neste contexto, aqui tem um livro muito bom do Ciro Sanches Iborbe, Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Tem muita gente pregando aí usando os textos de Paulo, das cartas que ele enviou, a Filemon, a Tito, a Timóteo, aos Efésios, aos Gálatas, a Coríntios, a Roma, aos Tessalonicenses, aos Colossenses. E estão dizendo que foi Paulo que disse. E Paulo não disse. Se você lê o texto, aqui o comentarista ele cria uma figura de Paulo e ele meio que transporta Paulo daqueles dias para hoje. Aí leva Paulo no culto. Aí Paulo vê o que ele está fazendo. Não, ele está fazendo tal coisa que você orientou. Paulo, não, eu não orientei isso não. Veja lá o que eu escrevi. Eu escrevi assim, 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 assim. Então, está aqui, evangelhos que Paulo jamais pregaria. Eu te indico. É uma pregação, então vamos pregar não conforme estão dizendo na internet, mas o que diz na Bíblia Sagrada. Aqui nós temos, do mesmo autor, Ciro Sanches Iborbe, o livro Procuram-se Pregadores como Paulo. Eu até estou lendo um outro livro, João Batista, Pregador Politicamente Incorreto, e estou lendo algumas mensagens num livro que fala sobre Pedro também. Então, como é que Paulo pregava? Paulo pregava com conhecimento, Paulo pregava com graça. Você talvez não saiba, mas Paulo era um poliglota. Paulo, nas suas viagens missionárias, passou por vários continentes, por várias cidades, por vários idiomas, e ele mesmo usava a sua dicção, ele mesmo falava, não precisava de intérprete. Paulo era conhecedor da legislação da época, posso dizer que ele era um entendedor de direito, formado em direito. Paulo conhecia toda a filosofia, porque nasceu no berço da filosofia, nasceu lá em Tassos, e Tassos era uma das cidades que talvez só perdesse tamanho e pujança para a cidade de Atenas, talvez. E Paulo era profundo conhecedor das Escrituras, era um rabino. Enquanto Jesus era um rabone, Paulo era um rabino. Então procura-se pregador como Paulo, que não teve a sua vida por preciosa. Foi preso 2 vezes, na segunda foi morto. Mataram Paulo injustamente. Então procura-se pregador como Paulo, que sabe que a palavra de Deus deve se cumprir.
Fica a dica. E este aqui, do mesmo autor, eu não tenho livro só desse autor, não, eu tenho de vários outros, mas estes livros encaixaram no assunto da lição de hoje. Então eu indico também, erros que os pregadores devem evitar. Aqui tem erros escatológicos, aqui tem citações que são feitas, conforme muita gente diz por aí, Marta, tira a pedra. Ele vai trabalhar sobre esses pequenos detalhes, né? Então, sempre cria-se versículos novos, né? Paulo vai falar sobre isso, que a Bíblia não é nova. Ah, não, tem um novo versículo, e aí por diante. Erros que os pregadores devem evitar. Eu te indico para que você prepare uma boa mensagem. Então aí está explicar os aspectos de uma pregação relevante. O textuário da lição, ele está em Romanos capítulo 12, verso 1, e já começa nos transmitindo algo forte daí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Eu rogo pelo amor de Deus, que quando você for realizar um culto, realize um culto racional. Ou seja, você foi à igreja por qual motivo? Você está prestando um culto doméstico? Você está prestando um culto ao ar livre? Por qual motivo? É somente porque todos fazem? Você tem que fazer um culto racional, sabendo o que você está fazendo. Você está orando no culto por qual motivo? Qual é o objetivo daquela oração? Se você estiver consagrando, que também é um culto, estiver em jejum, qual é o motivo daquele jejum? Qual é o objetivo? Qual é o fim daquele jejum? O que te motivou a fazer o jejum? Se você está no culto e você começa a louvar, você começa a adorar, você começa a exaltar o nome, por qual motivo você está fazendo aquilo? Você levantou a mão só porque alguém mandou levantar a mão, ou você está sentindo no íntimo, no âmago de levantar as suas mãos? Se você vai no culto entregar o dízimo e a oferta, você está entregando por qual motivo? Você tem fé na entrega do dízimo? Você está entregando por fidelidade ou só para satisfazer alguém? Você tem fé na entrega da oferta? Não é um mero simbolismo, não é uma fórmula mágica. Você precisa pensar nesse sentido. Quando você transmite uma saudação, um testemunho, ou você ouve uma saudação, um testemunho, você entende o porquê que você está falando? Existem pessoas que o Espírito Santo está conduzindo a igreja num culto por um caminho e ele entra e faz uma coisa totalmente diferente. Você está naquele contexto, o Espírito Santo não é Deus de confusão, não é de confusão. Deus não é Deus de confusão. Pregação da palavra. Quando você vai pregar, você sabe por que está pregando? Você sabe qual é o objetivo daquela mensagem? Ou você vai pregar só porque ele der a oportunidade de pregar? Existe alguma coisa que precisa melhorar na tua vida, nos teus ouvintes, na igreja como um todo? Existe, porque muitas vezes a gente vai para o culto pregar, vai com a mensagem pronta e quando chega lá na hora, a mensagem muda. O Espírito Santo tira do teu coração aquela mensagem, por mais que ela esteja esboçada, por mais que ela esteja com todos os detalhes prontos, o Espírito Santo muda. Então o culto tem que ser um culto racional. O porquê que você está fazendo? Qual é o objetivo daquela mensagem? Tá? Só um instantinho. Olha aí, novidade, uma bênção acabou de acontecer aqui comigo. Acabou de chegar aqui, e eu vou pedir para dar um alô aqui, o pastor Juarez. O pastor Juarez é um dos pastores da nossa igreja, inclusive é professor de teologia também, e acabou de chegar aqui no momento em que nós estamos fazendo essa transmissão. Nós vamos inclusive, olha como é que é a vida do cristão, nós vamos preparar uns slides ali, para uma aula que, dar uma adaptada, o pastor pediu meu auxílio para uma aula que ele vai dar. Então eu vou convidar o pastor Juarez aqui. Chega aqui, pastor Juarez. O pastor Juarez vai encostar aqui agora. Pode chegar que a câmera está pegando só bem aqui onde eu estou. Pode ir próximo ali, ó.
Vou dar uma alô para os irmãos aqui. Pastor Juarez. Eu quero cumprimentar a todos com a doce paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, e para mim é um prazer estar aqui do lado do Dr. Claudio Honor, ele que tem deixado marcas, né, nessa cidade, e Deus tem usado ele também no aspecto de ensinamento, porque também ele é doutor em teologia, e para mim é um prazer estar aqui junto com o meu amado irmão para poder traçar metas para o novo ensinamento que vai acontecer ali no José Cardoso de Lima. Muito bem, muito bem. Pastor Juarez, daqui a pouquinho a gente faz aí os slides. O pastor Juarez é também um dos entusiastas do ensino teológico, daqueles que se preocupam com a qualidade do ensino que é transmitido na igreja. Inclusive, só para registrar para o senhor, eu gostei da atitude do senhor na ceia, no momento em que Deus estava usando aqueles irmãos e que a igreja entrou em euforia, e o senhor disse: gente, deixa Deus falar, aguenta aí que Deus tem uma mensagem para nos transmitir, que inclusive depois o próprio pastor Zé Carlos nos disse o que ele estava entendendo que Deus estava falando, mas eu achei interessante porque a gente percebe que alguns às vezes faltam este ensinamento. Inclusive, pastor Juarez, adiantando aqui um pouco, gente, esse tema que nós falamos, que eu falei aqui agora, trata-se da organização do culto. Quando Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, ele vai falar sobre a utilização dos dons. Em Corinto tinha uma questão que todo mundo queria falar língua, que todo mundo queria cantar, eram 4 grupos, e Paulo chega em Corinto e diz: olha, o Espírito Santo ele não é espírito de confusão, que é o que ele estava falando há pouco. Enquanto um fala a língua, o outro escuta. E quem fala a língua, procure também interpretar. Porque se você fala a língua só para você edifica a si próprio. Quando você fala para todos, ela tem um cunho de profecia. Aí o pastor Juarez estava justamente dizendo: gente, calma, porque Deus tem algo a falar. Eu achei muito interessante. Tem um tempinho aí, não tem? Então vamos lá que eu vou continuar aqui. Muito bem. Então nós vimos aí o texto áureo, Romanos 12, verso 1. E continuando aqui, nós temos a verdade prática da lição. Inclusive, pastor Juarez, eu não vou mexer na câmera para ficar que já estava programado, mas se o senhor quiser fazer qualquer participação, falar, pode falar que os irmãos ouvem, eu paro e a gente faz a interação aí, tá bom? Oi. Verdade prática. Tanto o intelecto, que é a questão da razão, pois estamos tratando de um culto racional, como nossas emoções devem estar envolvidos no culto oferecido a Deus, de acordo com a sua palavra. Ou seja, você não deve somente entender tudo do culto pela razão, porque você vai perceber alguém falando em línguas estranhas, você vai perceber alguém sendo curado, você vai ver alguém chorando e você não vai entender o motivo, a razão não apreende aquilo. No entanto, também você não deve somente querer agir pela emoção, porque o culto pela emoção atrapalha a palavra. Existe um momento, uma ordem que todas as coisas devem acontecer. Se o momento mais importante do culto é a palavra, não interrompa. Se tiver alguma coisa a interromper, que realmente seja do Espírito de Deus. E com decência e ordem você se posiciona, certamente o pregador vai lhe dar atenção e agora você vai transmitir aquilo que Deus está te dizendo. Nós vamos aprender muito neste culto, nesta aula de hoje aqui, certo? O nosso texto de referência está na carta aos Efésios. Essa carta aí, para quem não sabe, Paulo escreveu quando ele estava na primeira prisão. O texto que você vai ler aqui é um texto de alguém que está preso. Paulo está preso por causa do Evangelho. Já tinha passado as suas 3 viagens missionárias, foi preso em Jerusalém, já tinha ficado preso um período lá em Cesareia de Filipe, e agora ele estava em Roma, preso, aguardando seu primeiro julgamento, que inclusive ele foi absolvido. E Paulo escreve aos Efésios, aos crentes de Éfeso, e diz o seguinte: portanto, ele traz uma explicação anterior, aí diz: portanto, vede prudentemente como andais. Você veja como você está andando, não como nércios, como loucos, como desvairados, porque tem coisa que parece de gente fora da casinha. Tem práticas que se fazem que não sou eu que digo, é Paulo. E aí eu volto a falar, citar para você aquele livro, volto a apresentar. Procura-se pregadores como Paulo. Paulo está dizendo: portanto, procure andar não como um louco, mas como sábio.
como alguém que sabe o que está fazendo, alguém que está no domínio das suas razões. Verso 18, está aqui, ó. Verso 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele já faz uma distinção. Tem duas coisas aqui que parece que o camarada está embriagado, porque quando houve o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, verso de número 8, você vai encontrar isso aí. Pedro disse: vocês estão pensando que esse povo está bêbado? Não, aqui não tem ninguém bêbado não. Esse povo aqui está seguro no poder de Deus. Então, não se embriague com vinho, mas se embriague com o Espírito. O vinho traz contenda, traz contenda, o Espírito não traz. Verso 19: falando entre vós em salmos. Quando vocês se reunirem, não tenha confusão, não tenha briga, não tenha zoada, mas tenha salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Você precisa fazer não para apresentar alguém, que aí o senhor deve ter mais experiência, que com tantos anos de ministério que o senhor tem muita gente que realiza o culto para poder mostrar que está no culto, né? Enquanto na realidade o foco do culto dele deveria ser o próprio Deus. É verdade. Verso de número 20: dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, gente, alguns que convivem comigo tem hora que acham estranho. Eu tenho um costume, tudo que eu faço eu digo graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Outro dia eu estava num local e quando eu ia retornando, eu disse graças a Deus. O rapaz: poxa, você está agradecendo porque está indo embora da minha casa? Aí eu digo: não, porque eu tenho o costume de dar graças a Deus. Se eu fiz uma curva com o meu carro e deu tudo certo, uma ultrapassagem deu certo, eu naturalmente digo graças a Deus. Então, graças a Deus que eu fiz a viagem, fui na casa do irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Se você estiver me ouvindo, você sabe disso aí, fui bem recebido. Então, graças a Deus. E hoje estamos aqui, graças a Deus, né, pastor João? É verdade. Verso número 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, você reconhecer quem está acima de você em autoridade também é culto racional. E assim nós seguiremos. Nesta semana nós oraremos agradecendo pelo privilégio de pertencer a um país livre. É o motivo de oração desta semana. A igreja estará orando por nós vivermos num país livre. Liberdade é diferente de libertinagem, tá? Então, país livre com referente a leis, referente ao culto. Eu posso realizar um culto agora. A Constituição me garante o direito de pensamento, o direito de expressão, o direito de crença, o direito de culto. São cláusulas pétreas da nossa Constituição, assim como é também o sufrágio e o sistema democrático de governo. Ou seja, nosso culto não pode ser interrompido. Em outros países por aí, se souber que o cara é cristão, mata, joga bomba. Recentemente entraram numa mesquita e mataram muita gente. Graças a Deus nós vivemos num país livre, por isso nós agradecemos a Deus. Introdução. Os elementos do culto devem sempre centralizar a Deus como objeto do nosso culto racional. Se dentro do culto houver um desvio do foco que deve ser para Deus, esse elemento está viciado. Deixa eu abrir um parênteses aqui e quero fazer quero dar dois parabéns. Eu quero hoje parabenizar o pastor Adroaldo Boaventura. O pastor Adroaldo foi um dos pastores que, quando eu era jovem, esteve presidindo sobre mim e me deu muitos ensinamentos. Inclusive, tem coisas que eu vou falar hoje aqui, no que tange a oração, que foi o pastor Adroaldo que me ensinou. Eu lembro perfeitamente dele ensinando no culto de doutrina e eu estava junto com os jovens. Então, parabéns, pastor Adroaldo. Deus te dê muitos anos de vida e faça próspero o teu ministério, que toda a tua família seja abençoada também. Tuas filhas mesmo casadas, que Deus os alcance e abençoe seus esposos, inclusive deles a gente sabe que tem muitas responsabilidades junto a esse estado baiano. Deus abençoe a irmã Vanja, viu? Parabéns também à minha pastora, a pastora Roseli Gramacho, que hoje faz mais um ano de vida, completa mais um ano de vida. É uma pessoa extraordinária, de uma índole copiosa. A irmã Roseli, ela é tão dócil que a gente dá aquela vontade
puxar para perto assim o tempo todo. Então, Deus dê muitos anos de vida à senhora e que abençoe toda a sua família, o seu esposo, o pastor Zé Carlos, nosso pastor, seus filhos, genro, nora, etc. Deus abençoe ricamente. Então, quando você foca nos elementos do culto, precisa saber que mudanças dentro da pregação, mudanças que tirem o foco de Deus, não devem ser aceitas, tá? É o que nós temos nesta introdução. Então vamos lá, primeiro ponto. O primeiro ponto nós vamos ter aí 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre a adoração, o segundo ponto, os elementos do culto, e o terceiro ponto, a pregação relevante. Existem pregações por aí que, sinceramente, não está dizendo nada. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rápida. Muito bem. Então, adoração. Na adoração, Deus deve ser adorado não somente pelo que Ele pode nos dar ou oferecer. Eu lembro até, falando do pastor Droga, que eu aprendi a diferença do louvor e da adoração. Quando você louva alguém pelo que ele fez. Você parabeniza e diz, obrigado, fulano tal, por ter feito isso, aquilo outro. Isso é um louvor. Já na adoração, você enaltece as qualidades da pessoa pelo que ela é. Então Deus, no nosso culto, merece ser louvado pelo que Ele faz, pelo que Ele tem feito, e merece ser adorado pelo que Ele é. Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é imutável, Ele nos abençoa, Ele nos ama, Ele nos protege. Então o que Ele é motivo de adoração. Mas, Deus deve ser adorado não somente pelo que Ele nos dá ou oferece, mas sim pelo que Ele é, por sua grandeza e por seus atributos. Então você deve ensinar ou deve aprender que isto aqui é motivo de adoração. Quando entrar no culto, adore. O culto tem oração. Na oração você deve confessar pecado, você deve agradecer, você deve interceder e depois você vai pedir. Você vai pedir aquilo dentro do... Não peça nada que está para ser uso dos seus próprios deleites, você não vai conseguir não. Mas aí depois vem o momento da adoração. Você pode adorar a Deus na oração e você pode adorar a Deus no louvor, mas que seja enaltecendo o que Ele é. Tem umas músicas aí que não adoram a Deus não. A música diz, se você me viu na prova e não me ajudou, quando Deus me abençoar eu também vou estar lá no palco, você na plateia, você vai ver que foi você que não... Onde é que entra Deus nessa história aí? Não é melhor fazer como salmista? Entrar em seus átrios com hinos, entrar pelas portas com hinos, em seus atos com louvor. Deus tem tanta coisa boa, pastor Juarez. Eu perguntei essa semana para alguém estava reclamando da vida, eu cheguei e perguntei, quantas vezes teu coração bateu hoje? Ela disse números, eu disse, quantas vezes foi você quem decidiu que ele batesse? Quantas vezes você respirou? Você almoçou hoje, tá vendo o sol, você está vendo, está sentindo, está vendo o brilho, você está vendo o sol, está sentindo o sol. Deus é bom e o pessoal esquece de... Ainda dentro do quesito adorar, item 1.1 da nossa revista, adorar a Deus é inclinar-se diante de sua grandeza e bendizer o seu santo nome. Adorar a Deus é um grande privilégio, pois temos a capacidade e a graça de enaltecer o nosso Criador. Poxa, todo ser que tem fôlego louve ao Senhor, e isto é uma ordem. Então, se você vai ao culto, adore a Deus, a Ele. O culto às vezes está vazio, mas se disser que alguém vem visitar, pastor Juarez vai visitar a gente hoje, aí o culto é este. Que tal, pastor Juarez? Não é bem assim, né? Você deve lembrar que antes de você ir para o culto, ele já está lá te esperando. Apresente-se diante dele. Pense como é que você se apresentaria diante de autoridade. Como é que você se apresentaria? Eu hoje fui convidado para uma inauguração de uma empresa aqui na cidade, muito bonita. Eu não vou citar o nome por questão de ética, o fim não é a merchandising, mas eu me arrumei. E quando eu vou para a igreja, por que eu vou pior do que isso aqui? Eu tenho que ir melhor do que isso aqui, que eu vou me apresentar a Deus.
Paulo diz, procura apresentar-te a Deus, inclusive chama a atenção de aprovado, como obreiro que não há de que se envergonhar. Então, no culto, deve ser enaltecer o nosso Criador. Adorar o Senhor através de louvores, de orações, de dízimos, de oferta, tudo isso é adorar a Deus. Quando você entrega o teu dízimo, você está dizendo, eu reconheço que foi Ele que me deu. Fica a dica, viu? Inclusive eu costumo dizer que quando alguém quer ser abençoado, quando alguém quiser que Deus lembre dele, basta que ele entregue esmolas. Lá em Atos capítulo 10, verso 31, tem um negócio interessante sobre Cornélio. O anjo chega e diz, as tuas orações foram ouvidas, então quem quer ser ouvido por Deus, ore. E as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Não quer que Deus lembre de você? Né? Entregue dízimos e ofertas. Partindo da adoração para o louvor, que já explicamos a diferença. Louvor é uma expressão de admiração e apreciação. Quando elogiamos uma pessoa, estamos declarando o apreço por ela, deferência, e reconhecemos suas qualidades e suas realizações que são grandiosas. Então, será que Deus não tem nada feito por você que você mereça louvá-lo? Nada, Deus não te abençoou em momento nenhum, você não pediu nada a Deus e Deus te deu, não tem nada. Então no culto lembre disso e louve a Ele. Louve a Ele. Continuando, a terceira forma de você adorar a Deus no culto é entregando dízimos e ofertas. Olha, eu recentemente estava num prédio muito alto e eu analisava a estrutura do prédio. Ali você tem a matéria-prima e a transformação da matéria-prima. Eu comecei a pensar toda a trajetória das matérias-primas até que chegasse naquela estrutura daquele prédio e tivesse tudo tão bonito. Mas no meio daquela estrutura, me deu sede. Eu disse, onde posso beber água? A moça me indicou, eu fui lá, um bebedouro muito bonito também, chique, coloquei a mão, a água saiu, sabe, temperada, normalzinho, perfeita. Na hora que eu coloquei água no copo, um outro copo também muito bonito, uma coisa extraordinária, eu coloquei e observei. Tudo isso aqui foi transformado pelo homem. O homem tem esse poder transformador de dominar. Deus disse lá a Adão, dominai. O homem tem esse poder. Só que a matéria-prima de Deus permanece. A água que Deus criou, ninguém alterou. O barro que Deus criou, ninguém alterou. Usa o barro para fazer o tijolo, mas foi Deus quem criou. O sol que Deus criou, ninguém alterou. E se você ficar preso dentro do ambiente, você acaba adoecendo. Você precisa sentir os raios solares. Isto quer dizer que quando eu entrego a Deus, é porque Deus já me abençoou. Deus me deu saúde. Deus abençoou o campo. Lá no campo, a vida no campo, para que eu me se alimentasse na minha mesa. Mesmo que tenha vindo por transporte, ter um combustível, mas tudo está primariamente conciso na bênção de Deus sobre a minha vida. Então, dízimos e oferta é uma forma de adoração. A adoração não está limitada ao louvor. Dentre estas ações de adoração registradas na Bíblia, encontramos também dízimos e oferta. Aí, como eu já disse anteriormente, dízimo é fidelidade, oferta é fé. Se eu fosse registrar nesse momento para vocês o que Deus já tem feito na minha vida, vocês veriam que o foco da lição não seria nem o culto, seria exclusivamente o dízimo e a oferta. Eu tenho a satisfação de dizer que sou dizimista, que sou ofertante na sua casa dentro dos meus limites para não fazer sacrifício de todo, mas sou. Ambas, dízimos e oferta, expressam o conhecimento da soberania de Deus em relação a todos os recursos e riquezas. Se você às vezes se preocupa que alguém não te ajudou financeiramente, peça a Deus, que tudo tem, dá de graça voluntariamente e ainda não lança em rosto, assim como é com a questão da falta de sabedoria. Pense nisso. Os celeiros de Deus são fartos e são para os seus filhos, porém os filhos precisam ater-se a isto. Bom, 2, para nós já partimos para o encerramento. Os elementos do culto. Cultuar não é eu chegar na igreja para cumprir uma tabela e voltar. Você vai apresentar algo a Deus, não é apresentar-se ao pastor, não é apresentar-se ao amigo, ao porteiro, à namorada, ao namorado, ao pai, à mãe. É apresentar-se a Deus.
O culto é um culto a Deus. Nós não oferecemos mais culto, como no Antigo Testamento, com sangue de animais. Nós não temos mais essa necessidade. Nós vivemos uma nova aliança. Alguns aí querem viver debaixo da lei ainda. Não, eu quero viver debaixo da graça. É uma nova aliança, só que nesta nova aliança, o culto tem elementos. Vamos estudar esses elementos. O culto deve seguir uma liturgia. É a forma da realização. O que vem primeiro, o que vem depois, por que isso, por que aquilo, que hora começa, que hora termina, quem vai fazer, como vai ser feito, chama-se liturgia. E essa liturgia possui elementos distintos, momento para cada coisa, que tem sua importância e significados. Cada momento, sua importância, cada momento, seu significado. Vamos ao primeiro. Primeiro elemento da liturgia chama-se oração. Está no item 2.1 da revista. Oração. É preciso que cada igreja local em seus cultos resgate o ensino sobre a relevância da oração. E aí, como eu já citei o pastor Adroaldo, eu lembro do pastor Adroaldo dando estudo sobre como orar. Jesus, quando começou o seu sermão do monte, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, uma das primeiras coisas que ele fez foi ensinar a orar. Ele ensinou 3 coisas. Ele ensinou a como ofertar. Ele disse, dê com a mão direita e a esquerda não saiba. Silêncio. Ele ensinou a como jejuar, consagrar-se a ele. Ele disse, lave o rosto. Ninguém precisa saber que você está consagrando. Também, ó, silêncio. Já ficou a mensagem para você. E ele ensinou a como orar. Por quê? Porque era comum naqueles dias a pessoa ir para a esquina e orar na esquina, levantar as mãos, ó Deus, eu sou melhor que fulano. E não é assim que ele orientou. Essa oração aí é uma oração que atende a quem está ouvindo. Não chega ao coração de Deus. Deus não é movido por isso. Ele disse, entra no teu quarto e fecha a tua porta. E lá no teu quarto, com a tua porta fechada, o teu pai que te vê em secreto, ou seja, Deus que conhece cada detalhe da tua vida. E aí, se você abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 1, você vai ler que nós vivemos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Deus nos vê. E teu pai que te conhece em secreto, que te vê em secreto, te ouvirá. E quando orar, não use de vãs repetições. Foi ele que ensinou. Gente, como é que eu vou ensinar um negócio diferente, pastor Juarez? Eu tenho que ensinar o que está na Bíblia. Quando orar, ore assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Pastor Adroaldo ensinou. Primeira coisa que você faz é bater na porta de quem você está chegando. A quem que eu estou dirigindo a minha oração? Tem gente que pode estar dirigindo a oração a deuses estranhos. Ó Senhor Jeová, Deus Criador do céu e da terra, a ti eu oro. Orava-se a Baal, orava-se a Astarote, orava-se a Azerá, orava-se a Moloque, orava-se a Tamuz. Nós serviremos ao Deus verdadeiro. Josué disse bem assim, ó, vocês escolhem se querem servir os deuses estranhos. Tem gente aí que adora muito Deus. Agora mesmo no mês de São João é uma adoração lerda. Mas nós adoramos ao único Deus que Paulo escreveu, ao Deus desconhecido. Nós adoramos a Ele. Então, nesta circunstância, você deve direcionar. E aí eu mais uma vez, como eu já disse, lembrei do pastor Adroaldo. Você deve dizer, Pai do céu, Pai nosso que está no céu, como ensinou o Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa é você direcionar a sua oração a Deus. Depois da oração, Jesus continua ensinando. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aí quando você traduz para os dias atuais, porque o venha a nós ao teu reino, devemos lembrar que era para os judeus. Os judeus, Jesus não estava orando ali com a igreja. A igreja não existia ainda, a igreja só foi existir em Atos. Ali estava orando com os judeus, ensinando os judeus a orar. E uma das principais partes da oração, Jesus estava dizendo, não foi prometido a vocês o reino? Não foi prometido? Então ora pedindo o reino, porque o Pai vai mandar o reino, que trata-se do milênio. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque haverá durante o milênio a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celeste. Hoje nós sabemos que a igreja morará na celeste e os judeus ficarão na terrestre. Aí quando encerra aquela oração diz, porque teu é o reino, Jesus, Deus tem o reino. Mas quando traduz para nós cristãos, aí nós aprendemos aquilo que eu já disse. Você entra em oração, se apresenta a Deus, você a primeira coisa que faz é confessar pecados. Não tem como você orar a Deus sem confessar pecado, meu irmão.
confesse seus pecados. Você e Deus, confesse de coração. Ele sabe. Depois que você confessar os teus pecados, que agora é como os sacerdotes que faziam, ofereciam o sacrifício lá fora e se lavava na bacia para poder entrar no lugar santo, você agora vai agradecer. Deus tem feito muito por ti, meu irmão. Agradeça. Agradeça pelo mínimo, agradeça por aquilo que você não viu. É a parte da oração do culto. Aí você tem também a intercessão. Poxa vida, por que você não intercede por alguém? Não é amar o próximo como a ti mesmo? Não é o segundo mandamento da Bíblia? O Antigo Testamento não se resume em 2 mandamentos? O segundo mandamento deixado por Jesus? Depois de você fazer essa intercessão, você agora vai pedir por si próprio. Aí você pede por você. E cuidado com os pedidos, porque muito pedido, dependendo do pedido, o Senhor não vai conceder. Se for para a tua morte, Ele não vai conceder. Vai que alguém olha e diga, Deus mata fulano tal. Deus não vai fazer. Encosta aí a porta para mim, por favor. Deus não vai fazer isso. Então a oração. É preciso que na igreja local, em seus cultos, resgate o ensino da relevância da oração. Nosso momento de oração não pode se resumir somente ao culto. Temos que ter uma vida de oração. Paulo explicou, orai sem cessar. Você está dirigindo o carro, ore para que Deus te livre. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor acampa-se ao redor dos que eu temo e os livra. Mas não quer dizer que o que vem de lá para cá está protegido também não. Pode ser que quem vem na sua direção seja alguém que não teme ao Senhor. E aí ele, em vez de ter o Espírito de Deus protegendo ele, vai ter inimigo botando no coração dele coisa ruim. De repente o carro se joga na sua frente. Ore para que Deus te guie. Se acontecer alguma coisa, tem um problema, antes de tomar uma decisão, ore. Você pode fazer orações rápidas. Deus, me ajuda. Uma oração. Como também você pode criar o seu momento devocional diário em casa. Estabelecer o culto diário, culto doméstico. Ore. Vamos à frente. Item 2.2. Vamos falar da música na igreja. Aí é uma questão que eu gostaria muito de lembrar a você este livro, Adoração ou Show. Irmãos, vamos ponderar, né? A gente sabe que tem alguns que são animados, eu não sei tocar, estou lutando aí com um instrumento, mas não aprendi a tocar ainda. Mas se eu aprender, o meu instrumento vai ser para cantar hinos da harpa cristã, que é o meu objetivo, não tem outro fim. Não pense em fazer seresta na casa de ninguém. Agora, por que você vem fazer seresta dentro da igreja, irmão? Aprenda a tocar o teu instrumento de forma que o instrumento sirva para louvar a Deus. Quando você pega a bateria, eu já sei que você sabe tocar a bateria, então a bateria também tem toques bem suaves ali, aprenda a fazer isso. Quando você estiver com o baixo, eu sei que o baixo ele dá um toque caprichado ali, mas procure colocar o toque do baixo junto com a harmonia dos outros instrumentos. Procure estudar sobre harmonia, sobre ritmo. Tem ritmo que não cabe a nós, pastor. Irmão, tem ritmo que são ritmos, sabe, de alguns outros tipos de culto. E não é de ritmo nosso, não. Parece até toque de agogô, atabaque. Não compete a nós, não, irmãos. Você sabe usar o teclado? Toque o teclado de forma extraordinária, de forma que louve a Deus. Você está na igreja, você não está impedido de usar a sua criatividade, mas toque para adorar a Deus. Pegue seu instrumento e regule a altura do som assim, porque nós precisamos ouvir a mensagem, a letra da música, do hino, do que está sendo cantado. Não deixe o seu instrumento acima da voz, não, porque nós precisamos ouvir a voz. Já tem música aí que não louva a Deus, imagine agora a música embrulhar, misturada com o barulho que quando passa de um certo limite é barulho, me desculpe. Volto a dizer, eu não sei tocar. Mas quando você chega na igreja, que você não consegue entender, essa semana alguém que está com problema psicológico nos visitou. E estava bem, na hora que no culto tocou a bateria, que foi tocada, muito bem tocada, nesta circunstância, deixa eu falar, foi muito bem tocada, mas a pessoa sentiu aquela pressão, então teve que sair para ficar lá de fora, porque deu aquela pressão na mente dela. O que eu quero dizer? Cuide desses detalhes, vamos cuidar da música, do ritmo da música, o que está sendo dito, tá bom? Senão não louva a Deus. A música tem o poder de influenciar a nossa vida de maneira profunda, a música tem este poder. O livro de Salmos era o inário do povo de Israel no Antigo Testamento e no período da igreja primitiva. Mas leia os Salmos e veja os hinos de hoje.
Nós não cantamos mais como antigamente. Tem hora que eu fico tentando ter umas repetições, você passa quase 10 minutos numa repetição e diz, foi dito o quê? Parece algumas músicas que tem por aí, né? Tem alguns ritmos aí que pegam uma palavra, só uma frasezinha, pastor Juarez, e repete e tal, e o camarada passa o carnaval inteiro, ganha milhões com aquilo, mas na igreja não. Olha o hino 380 da harpa, a irmã pregou agora, Deus abençoe a diaconisa Miralva, ela pregou agora sobre Abraão na quinta-feira, anteontem, que eu fiquei admirado. Enquanto ela pregava, eu lembrava do hino 380. Debaixo dos dunas muito formosas tamareiras, estando Jabeceba na escuridão, as aves escutando entre as roseiras, se viu passar o patriarca Abraão. Veja o poema do hino e cante. Os salmos são nessa linha. E outra coisa, a música não serve como padrão doutrinário não, viu? A música não cria doutrina não. Quem cria doutrina é a Bíblia Sagrada, é o ensinamento da palavra de Deus que estabelece a doutrina. A música, ela deve ser o reflexo da doutrina. E se a música não estiver de acordo com a doutrina, não cante. É um negócio complicado isso aí, né? A música deve contribuir para que haja aprendizado bíblico e na promoção de um ambiente propício para avivar a fé e inspirar na busca de uma maior comunhão com Deus. A música deve ter este fim, inclusive músicos, fica a dica. Você é músico? Fica a dica. Você tem que ficar no seu local ouvindo o pregador, não deve sair do seu local porque é horrível. O culto está lá, o músico está se apresentando, está todo mundo lá. E quando chega na hora do pregador, o músico sai. Eu já sei o que vai ser pregado. Você deve ficar lá no seu local, porque pode ser que o pregador precise de um músico. No andar da mensagem, ele pode querer ouvir um soar, um solo, alguma coisa, e você tem que estar lá pronto. Então, músicos, isto aqui envolve vocês que também oferecem culto racional. Está dito? Não é não, pastor? Com certeza. Se alguém depois quiser bater na gente, aí a gente corre, né? E neste culto, gente, que é o terceiro, o item 3, quem deve ser o centro do culto? Por mais que o culto seja de crianças, o centro é Jesus. Por mais que o culto seja de adolescentes, o centro é Jesus. Por mais que o culto seja de senhora, de senhores, o centro é Jesus. O culto pode ser convencional, o centro é Jesus. Pode ser uma conferência missionária, o centro é Jesus. Pode ser escola dominical, pode ser o que for, aniversário, o centro é Jesus. Certamente que o culto, o centro da adoração deve ser Deus, uno e trino. Infelizmente, não é isso que às vezes vemos. No teu culto, da hora que você sai de casa, você já deve ter Jesus na sua mira, na sua frente. Aí eu volto a indicar este livro, O Culto e Suas Formas. Ele vai levar você para uma introspecção, um raciocínio. Muitos dão ênfase em demasia aos anjos, sem contar o antropocentrismo exacerbado. Eu estava no culto, pastor Juarez, onde o mensageiro, nem sei se está vivo, não vou citar o nome não, porque até por respeito, se ele já tiver falecido, né? Aí ele começou a pregar e surgiu uns anjos na pregação dele, e o anjo, segundo a mensagem dele, estendia a asa, e eu lembro perfeitamente. Eu estava sentado nos jovens, aí do meu lado direito, mas esquerdo de quem está olhando da frente para dentro, né? Era o lado que ficava os irmãos. Aí uma das asas do anjo estava tocando sobre a cabeça de uma determinada pessoa. Rapaz, quando ele indicou, não, é você, a pessoa estava até fria, sabe? Mas na hora que disse, a asa do anjo tocou na sua cabeça, a pessoa... O culto não deve ter anjo como centro. Alguns já chegaram a adorar anjos. E existem religiões que foram criadas em volta de anjos. Eu poderia citar pelo menos 2. Não vou citar por uma questão de ética. Então, cuide disso. Quem deve estar no centro do culto cristão é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É Deus quem deve estar no centro. Nós cremos em Deus uno e trino.
3 pessoas em uma só. Então, atenha-se disso e cuide. Se não for dessa forma, não faça. Vamos seguir. Ainda sobre o centro do culto, muitos louvores têm enaltecido o homem, a bênção material e financeira, como centro do culto. Tem igreja aí que realiza seus cultos, você não ouve falar em Jesus. Eu fui convidado para uma festa, eu cito sempre. Estou lá, o pregador veio, se preparou, botou o notebook e tal, e chamou o pessoal para ficar em pé. Eu fiquei em pé, entendi que era para ler a Bíblia. Aí peguei a Bíblia, segurei, aí ele fez umas apresentações e tal, mandou sentar, não leu Bíblia. E eu fiquei com a Bíblia aberta na mão, até o final, sentado com a Bíblia na mão, e não vi ele citar um versículo bíblico, ou mandar olhar uma vez para a Bíblia. Isto não é culto. O culto, ele deve enaltecer a Deus por intermédio da Bíblia Sagrada. Os cultos hoje enaltecem o cargo, enaltece a condição financeira, enaltece, é um culto de prosperidade, é um culto de confissão positiva, não enaltece a Deus. Leva as pessoas para o emocionalismo, trabalha com o psicológico, tal, mas não enaltece a Deus. Reveja aquele culto que você, mesmo que no local tenha milagre, presta atenção nisso aqui, ó, que isso está acontecendo. Se você for lá só por causa do milagre, pelo milagre, ou por causa do milagreiro, se ele que fosse o homem, você já perdeu o culto. O culto é a Deus. A Bíblia diz: estas coisas seguirão aos que creem. Primeiro, você ouve a palavra. Segundo, você crê. Terceiro, os milagres acontecem. Ponto final. Milagre nenhum serve para enaltecer ninguém. Se você inverter esta ordem, reveja seus conceitos. Então, dá ênfase a homem, dá ênfase a questões financeiras, dá ênfase a outras coisas. Em muitas letras das canções, né, estamos falando do centro do culto, mas em muitas letras das canções evangélicas, Deus tem ficado em segundo plano e até mesmo esquecido. Preste atenção. Terceiro ponto, pregação relevante. Tá, o culto tem a oração, o culto tem o louvor, o culto tem como eu já falei antes do pastor Juarez chegar, o culto tem o testemunho, a palavra, a saudação, já falei sobre isso aí para você. O culto tem a oferta e o culto tem a mensagem. Ô meu irmão, se você vai pregar, estude, meu irmão, a Bíblia Sagrada, estude ela um pouquinho. Ou se você vai pregar, estude a Bíblia Sagrada, medite no texto, escolha um tema, um estilo de pregação, se vai ser o estilo textual, se vai ser o estilo temático, se vai ser o estilo expositivo. Estude, verifique qual é o teu público-alvo, verifique o dia, até as condições do tempo, verifique, ore sobre aquele assunto, veja qual é o assunto que você vai pregar. Eu quero pregar sobre isto, e a divisão disto aí, as subdivisões é isto, então eu vou falar isto e vou concluir. Você deve estar pronto para pregar. Se é 20 minutos, 20 minutos, se é 40, se é 1 hora, 1 hora e meia. Recentemente, meu pastor foi convidado para um evento em Barreiras que a oportunidade dele duraria 1 hora e meia. Ele se preparou para 1 hora e meia. Você deve se preparar. Agora vai para a igreja despreparado, vai para a igreja com coisa que eu vi na internet, não leu, não conferiu. Esta semana eu cometi um erro aqui no curso de teologia. Eu fiz uma referência ao rei Acabe, dizendo que o rei Acabe e o rei Josafá teriam trocado as próprias roupas, um vestiu a roupa do outro. Aí um dos alunos do curso de teologia depois me chamou à parte e disse: eu acho que o senhor confundiu. Eu disse: será? Ele confundiu, verifica. Eu fui na Bíblia, lá no primeiro livro dos reis, verifiquei realmente, quem mudou de roupa foi Acabe. Josafá não mudou de roupa não, Josafá permaneceu do mesmo jeito. Como quem diz: eu não tenho nada a esconder, por que eu vou me esconder, vou mudar de roupa? Acabe que quis mudar a profecia do profeta Micaías. Só que o que aconteceu foi que foi justamente a pessoa que foi alvejada na batalha, porque Deus não tem mensagem fora do contexto. Então, irmão, prepare a sua mensagem. Eu depois fiz contato com os irmãos e esclareci, né, essa dúvida, dizendo que eu errei e mostrei como é que a Bíblia fala. Então, a pregação deve ser relevante. A pregação, para ser relevante, outra coisa, além da pregação, o pregador deve se preparar. Você que está dirigindo o culto também tenha dó, né? Está dirigindo o culto, observe a hora para você dar oportunidade ao pregador. Pastor Juarez, festa
chamar um pregador de fora, pagar transporte, tá? Ainda dar uma oferta ao pregador, que não fica barato, e depois dá para ele 10 minutos. Não, meu irmão, não faça isso não. Existe a hora da mensagem e é o principal momento do culto. Então, divida, organize, prepare. É o fator homilético que eu já comentei contigo aqui hoje. É bom você procurar ter umas noções de homilética. Vou voltar a apresentar os livros aqui para você, ó. Aqui, ó, homilética. Tenha noções de homilética. Esses 2 livros são sobre homilética, tá bom? E dê tempo à mensagem, para que o povo pare, mande parar o som, mande cuidar das crianças que estão correndo, para isso que tem diáconos auxiliares da igreja, mande cuidar de tudo isso. Agora é a mensagem, foco. Agora é Deus falando por intermédio do mensageiro, tá? A pregação, para ser relevante, está escrito aqui, deve seguir o padrão das escrituras sagradas. Veja lá em Atos 16, 15, quando se reuniu na primeira convenção lá, no primeiro concílio de Jerusalém. Um falou, argumentou, deu suas razões, o outro contra-argumentou, depois o maioral assumiu, depois juntos decidiram. Tudo tem que ter ordem. Por isso que o nome, a lição de amanhã é o culto racional. Você tem que fazer um culto racional. Aí tem alguns que, também não vou citar não, na hora da mensagem, vai lá para fora. Meu irmão, pelo amor de Deus. Tanto os primeiros pregadores como o próprio Jesus utilizavam o Antigo Testamento, usava a Bíblia. Os discípulos pregavam a verdade e tinham a vida e os ensinamentos de Cristo como paradigma. Use outros exemplos, irmãos, mas foque em Jesus. Há um hino da harpa cristã que diz que tema do bom pregador. A Bíblia, a palavra de Deus, é o tema do bom pregador. Quem vai usar, usa a Bíblia. E se a tua mensagem não findar com Cristo, você não é um bom pregador. Você pode andar pela Bíblia toda, mas tem que findar em Cristo, porque nós somos cristãos. Você precisa mostrar para os ouvintes a relevância do que é servir a Cristo. Seguindo, então no seu culto deve ter Bíblia. No teu culto aí, meu irmão, deve ter Bíblia. Eu agradeço a Deus pelas oportunidades que nós temos na igreja de estudar Bíblia. Existe um culto na igreja chamado culto de ensino, ou culto de doutrinas. Bíblia pura, versículo por cima de versículo, mostrando, explicando, extraindo o conteúdo exegético, aplicando, viu? Deve ter Bíblia. Nós temos as escolas bíblicas dominicais, onde você tem exclusivamente Bíblia, você aprende a Bíblia. Esse assunto aqui é da escola dominical. As nossas pregações, que nós costumamos ter uma temática diferenciada nos cultos ao ar livre, ou culto público, melhor dizendo, é uma pregação mais voltada para aquele que ainda não conhece Jesus, para aquele que entende os milagres, etc., mas com base na Bíblia. Nós não usamos outras bases, não, nós usamos a Bíblia. E Apocalipse está dizendo, quem acrescenta ou quem tira, vai ter problema. A explanação da Bíblia pode se resumir a testemunhos e histórias da nossa vida e tal, mas com foco na Bíblia. Uma coisa interessante na pregação, como é que diz aqui? Na pregação relevante, uma coisa interessante na pregação relevante é a contextualização. Quem vai pregar deve fazer duas contextualizações, A primeira contextualização é do momento em que o texto está. O sermão, seja expositor, temático ou textual, deve falar sobre o contexto. Se você não falar sobre o contexto, você está deixando claro que você não conhece o motivo pelo qual aquele texto ali está. E aí tem várias bíblias de estudo, tem vários comentários bíblicos, entendeu? E depois você deve fazer a aplicação daquela essência que você extraiu do texto ao seu ouvinte. Você faz esta aplicação. Por quê? Porque ele precisa entender que aquilo tem a ver com a vida dele. Então, a contextualização ou aplicação é a ligação da mensagem bíblica com a realidade dos ouvintes. Você pega o texto lá de trás, extrai a essência e você aplica ao ouvinte. Salomão disse que nada é novo debaixo do sol. O que foi é e voltará a ser. Então, você deve levar isso em consideração.
Após uma interpretação responsável, que é a hermenêutica, você vai aplicar a hermenêutica na leitura da Bíblia, no estudo da palavra de Deus, vai fazer a devida exegese, precisamos considerar a realidade dos ouvintes. Pastor Juarez, olha que interessante, teve um irmãozinho que foi mandado para uma obra missionária. E lá ele começou a pregar e muita gente se converteu, muita gente. Aí convidaram o pastor presidente para realizar uma festa, e nessa festa batizar os irmãos e pregar no culto à noite, né? Aí o pastor presidente foi, levou um pregador de renome e tal. Quando eles estão lá durante o dia, houve a escola dominical, à tarde houve o batismo, normal como geralmente faz nas festas, e à noite vem a pregação. Era em cima de um caminhão, meio muita gente no meio da rua e tal. E como lá se convertia, todo culto se convertia gente, o pregador começou a pregar, e pregou, e suou a camisa, e pregou e fez o apelo. Ninguém se converteu. Aí o pregador já estava, porque ouviu a notícia que ele já estava se preparando para tirar foto, mostrar que pela sua mensagem tantas almas se converteram, mas ninguém se converteu. Aí quando ele já estava quase para entregar o microfone, o irmãozinho que foi para lá disse ao pastor presidente: o senhor deixa eu dar uma palavra antes de passar o microfone para o senhor? O presidente disse: pode. Aí ele foi no pregador e disse: irmão, me empresta aí o microfone. Já estava mesmo encerrando, a mensagem já não tinha mais o que ser dito. Aí quando ele pegou o microfone, ele virou para os irmãos: ô gente, boa noite, tá todo mundo bem? Aí tinha seu Zequinha não sei o que, Dona Maria não sei quanto, seu Antônio e tal, tá tudo bem com vocês? Vocês viram que negócio bonito aquele batismo de hoje? Vocês entenderam o que esse homem está dizendo com vocês aqui? Esse homem está chamando vocês de porco. Aí todo mundo olhou assim. Ele disse: ele está dizendo que vocês estão igual um monte de porco empurrado na lama, só taca a ponta do rabo lá de fora. E Jesus quer pegar vocês pelo rabo, quer botar vocês para fora da lama e quer lavar vocês, dando salvação a vocês. Alguém aí quer ser crente, quer sair da lama e quer aceitar Jesus? Pastor Juarez, a mesma mensagem, em 2 minutos, Pastor Juarez trouxe uma multidão de gente para frente. Deve ser feita a devida aplicação, né? Porque às vezes o camarada, para você ver, às vezes o camarada é acadêmico, ele fala muito bonito, mas ele vai pregar na roça, e aí? Entendeu? Então você tem que se adequar. Alguém vai pregar num centro acadêmico, você tem que ir preparado, não para chegar lá e derrubar a filosofia, mas se segurar. Neste ponto aqui eu lembro de um amigo, pastor Dejarrone Barreiros, é extraordinário. Deus te abençoe, meu irmão, se você estiver assistindo aí. Então, dentro do fator contextualização, para nós realmente encerrarmos, pois já está no fim, se não houver contextualização, não há boa pregação. Então, você vai pregar, meu irmão, aplique o texto. É necessário unir as duas partes, a Bíblia com o contexto da época e o contexto atual. Você vai unir os dois, conforme está o exemplo aqui dessas duas figuras, que elas encaixam uma parte na outra. O momento em que foi escrito, que não tem nada a ver conosco, você precisa ser bom de cultura bíblica, inclusive, para entender a época que foi escrito. Como é que eu vou interpretar um texto de 3.500 anos atrás? Eu preciso entender o que representou para aquele povo, para depois aplicar nos dias atuais. Né? Tem texto que foi produzido na Bíblia por profecia. O próprio João não entendia. Quando ele disse que Jesus voltará e que todo olho verá, ele escreveu. Mas ele não sabe o que significava. Hoje a igreja já tem essa noção, porque é o momento atual da igreja. Então você deve fazer a contextualização lá atrás, a contextualização agora e a aplicação. Nossa mensagem, como já dito, deve ser cristocêntrica, e aqui é um ponto principal, né? Assim como o centro do culto deve ser Deus, não devemos esquecer que Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus ao homem. A Bíblia diz: antigamente falou pelos profetas, hoje falou-nos diretamente por seu Filho. Jesus Cristo é a máxima da revelação. João diz que ele era Deus, ele está no princípio com Deus. Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus, veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Sendo assim, Jesus deve ser o centro da pregação. Verifique se sua mensagem, com todo conhecimento,
tem Jesus no centro. Jesus está no centro da Bíblia, então é aí onde você vai encontrar, na Bíblia você vai encontrar Jesus. Conclusão: o culto racional é aquele que oferecemos a Deus de forma integral. Todo elemento e liturgia do culto serve ao propósito de enaltecer e engrandecer o nome de Jesus. Então fica a nossa participação para a Escola Dominical. Este é mais um Preparando-se para a EBD. Pedimos a você que compartilhe com outros irmãos para que auxilie neste serviço. E amanhã você é convidado a estar na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.